10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Sempre quando a gente manda abrir esse texto, as pessoas acham que nós vamos falar de João 10:10, né? Que é o versículo mais conhecido, né? E o ladrão veio para matar, roubar e destruir, né? Então, eu passei 18 anos acreditando que esse ladrão aqui era um demônio, que era Satanás, porque isso nos foi ensinado, né? Mas esse ladrão aqui não é o diabo. E eu já disse que em uma oportunidade eu vou ensinar que esse ladrão aqui não é Satanás. Então, como sempre a gente tem desmontado aqui falácias da religiosidade, a gente vai depois mostrar mais essas verdades que o próprio texto explica quem é esse ladrão, que não é o diabo, né? Essas falácias mirabolantes da religião. Irmã Maribadia, pode se sentar, tá? Se o irmão chegar aí, a senhora, tá? Versículo de número 1. João, Evangelho, versículo de número 1. Jesus vem numa sequência de ensinamentos. Pense, quando João escreveu dos 4 evangelhos, somente Mateus e João caminharam com Jesus, foram apóstolos do Cordeiro, porém Marcos e Lucas não. Marcos e Lucas foram discípulos do apóstolo Paulo. Se você assistiu Paixão de Cristo, como eu te falei, da mensagem da ceia de domingo, Lucas é os 3 personagens do filme. Paulo, o apóstolo de Cristo, é Lucas, o soldado lá, que é o prefeito, e Paulo. Lucas escreve o livro de Atos na prisão, porque ele já havia escrevido o Evangelho de Lucas destinado a Teófilo. E tudo que Lucas escreveu foi através de pesquisa. É o único evangelho que narra com exatidão a história de Gabriel com Maria. É o único evangelho que narra com exatidão o anjo visitando o sacerdote Zacarias, falando que ele ia ser pai, e ele fica mudo lá dentro do templo, até o nascimento de João Batista. É o único que traz essa história de como o anjo Gabriel aparece a ela, Maria. Nem João, nem Mateus, nem Marcos tem essa narrativa, porém só o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas, como médico, ele, uma mente mais aberta, ele pesquisou, ele foi nas fontes e escrevendo, assim como no filme dá para você entender, ele vai no apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo começa a ditar para ele e ele só simplesmente escreve. Então, o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito é o de Lucas, depois surgem os demais, mas João, ele narra momentos, e aqui a gente vê a atuação do Espírito Santo, porque são 4 personagens diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, 2 do Cordeiro e 2 de Paulo, apóstolos, né? 2 apóstolos de Jesus, que é Mateus e João, e 2 discípulos de apóstolo Paulo, que é Marcos e Lucas. E esse Marcos é um João Marcos que Paulo havia rejeitado ele. Em determinado momento Paulo disse que como ele era novo, ele não tinha condições de andar com eles. Por isso isso causou uma discussão entre Barnabé e Paulo em Antioquia, ao ponto dos 2 se separarem por causa desse menino João Marcos. Mas nos últimos dias de vida de Paulo, antes de ser decapitado, ele escrevendo, ele manda trazer João Marcos, dizendo: agora esse menino aí é útil ao ministério. Por quê? Porque naquele momento João Marcos, ele não tinha ainda capacidade,
meninices de assumir uma responsabilidade no Evangelho. Então, Paulo, mas ele não fez como as pessoas de hoje fazem, né? Eles saem, acusam, desprezam, eles não sabem esperar o tempo de Deus. Porém, João Marcos não, ele continuou, foi discipulado, lapidado, e depois o apóstolo Paulo chama, falando, agora ele é útil à causa do Senhor. Mas o Espírito Santo, você vê o modus operandi do Espírito Santo dentro desses evangelhos, porque há muita coisa que se iguala, milagres, sinais, acontecimentos, estão nos 4 evangelhos. Toda a história de Cristo, não toda ela, mas uma grande parte dela, principalmente depois que ele batiza, porque antes de batizar fala só do nascimento, 8 dias depois ele no templo a ser circuncidado, 30 dias depois, e depois com 12 anos ele aparece novamente, e depois aos 30 para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Então, João capítulo 10, andando com Jesus, e existe algumas pessoas nesse Brasil que eu gostaria de andar com elas, eu gostaria de sentar com elas para ouvi-las, porque são pessoas que têm um conhecimento, que têm uma sabedoria, homens simples, mas de uma sabedoria grande para sentar e ouvi-las, a falar das Escrituras. E eu amo as Escrituras, eu amo ouvir falar delas, porque elas contêm vida, são elas que me alimentam. Amém? Hoje existe um monte de coisa que não me atrai mais. Eu fico olhando algumas coisas que se fazem, pulos e gritos, não me atrai mais. Pulos e gritos, rodopios, essas coisas não me atraem. Sair correndo, uivando igual cachorro, igual gato, né? E falar que é unção do Espírito Santo. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar isso, conhecendo as Escrituras, conhecendo o Evangelho, igual eu conheço. Nós temos vivido um momento de verdadeiramente sim viver como a igreja de Cristo, na doutrina, não como uma igreja de achismo, onde eu acho. Também tenho uma dificuldade muito grande quando um pregador começa a falar, eu acho que é assim. Então não é a Bíblia, é ele que está achando que é daquele jeito. Então para mim isso é muito difícil. E o outro é os que projetam alguma coisa. Eu projeto isso, eu projeto aquilo. Então não é o Espírito Santo, é ele que está projetando aquilo, né? Então eu tenho muita resistência hoje com isso, irmãos. Amém? E ontem eu fui conversar com os irmãos e levar a ceia para uns irmãos ontem à noite. Uma irmã que está com problema nos joelhos, né? Não pode caminhar. Na hora de eu servir a ceia, também, quando chega na palavra do indigno, irmãos, ser indigno também, eu disse que eu vou, na ceia eu falei sobre isso, vou falar mais. Ser indigno, ao participar da ceia, é você vir com coisas da lei, você achar que o seu esforço próprio te qualifica a participar do corpo e do sangue. E nós viemos de uma cultura assim, de uma religiosidade sim, vocês lembram? Chegado domingo de ceia nós tínhamos a consagração, não era? Nós não podíamos assistir televisão. Quem lembra disso? Tinha que jejuar, né? Vocês lembram disso? Então, nós tínhamos que fazer sacrifícios para participar da ceia do Senhor. Eu lembro de Paulo, vou usar Paulo, nós é amigos, se ele quiser me bater, ele me bate. Diz ele que um dia ele jejuou, ele arrumou, preparou a semana inteira para tomar a ceia. Aí chega no culto de ceia, eu dou ceia para todo mundo. Você lembra disso, Paulo? Você me comentou comigo isso? E isso quebrou, ficou dentro de você assim, mas eu preparei a semana inteira, né, para tomar a ceia. E chegou e deu ceia para todo mundo. Então, irmãos, ser indigno é isso, é você também achar que o que você faz te qualifica a comer do pão e do sangue, participar da ceia do Senhor.
Quando eu digo o que você faz, eu digo é quando você inventa algo para se santificar, uma forma de penitência, uma forma de juízo em cima de si, uma forma de sacrifício mesmo para você alcançar mais o amor de Deus. Meu irmão, nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais, porque Ele nos amou mais do que o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor de Deus, Ele está acima. Então, o que você faça, meu irmão, e Ele nos deu o filho quando nós não existíamos, todos que estão aqui não existia, Ele deu o filho dele em amor por nós. Então, meu irmão, nada do que você faça, nada do que eu faça, eu posso vir aqui para o prédio, ficar aqui 3 dias, 7 dias, igual nós fazíamos, isso me eleva no meu amadurecimento, mas isso não me torna mais filho de Deus. Eu me tornei filho de Deus quando eu recebi Jesus. Você também se tornou filho de Deus quando recebeu Jesus, seja ontem ou seja há 30 anos atrás. Somos todos filhos de Deus no mesmo nível. Só que há filhos de Deus que eles entram mais no Pai. Ora, se tem um filho de Deus aqui que todos os dias ele tem prazer de ler as Escrituras, amém? Todos os dias ele lê e o outro aqui não lê, não tem prazer. Para quem o Senhor, o papai, vai se revelar mais? Para aquele que lê, para aquele que busca, sim ou não, irmãos? Mas ele continua amando aquele que não lê, mas ele vai se revelar mais, ele vai agir mais na vida daquele que está buscando comunhão com ele. Por isso você tem o Espírito Santo, irmão. Por isso nós temos o Espírito Santo. Amém, amados? E eu não vou usurpar esse lugar. Entra para o seu quarto, Mateus 6,6. Ora em secreto, teu pai que te vê e te ouve em secreto vai te recompensar. Ora, irmão, e como que ele vai te recompensar? Te usando, se movendo na sua vida. Amém, irmãos? De uma forma assim especial, gloriosa. Diga aleluias. Amém. Então, o amor pela palavra hoje, certo? É ouro. Então essas coisas que eu falei, muito é casca, muito é palha. Sabe, irmãos? Palha. Palha pega fogo, sim ou não? Mas apaga. Apaga. Quando ela queima, ela apaga. Vira cinza. Mas e o ouro? O ouro se purifica. Então, é ouro. Por isso que Paulo em Coríntios fala, olha, vede como edifica. Ele fala de ouro. Ele fala de prata e bronze. São 3 elementos lá, mas ele pega e fala palha, feno e madeira. Os 3 queimam. E a Alessandra, ela estudou bastante sobre isso. Ela tem uma explicação sobre esse texto. Uau, muito profundo. O que é o ouro, o que é a prata, o que é o bronze, o que significa isso? O ouro, irmãos, é quando você faz algo dentro da palavra. É ouro. O fogo vem e só lapida, mas não destrói. É ouro. É óbvio, é ouro. É coisas que você faz porque ouro fala de glória. Ouro significa glória. Então é coisas que você faz na palavra glorificando a Deus. Essas obras, elas são só refinadas pelo fogo. Aleluia. Então, amém. João 10, versículo 1. Jesus está andando e ele chega e diz isso: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco
das ovelhas pela porta. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Versículo 2: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Por onde ele entra? Pela porta. Ele é o pastor das ovelhas. Mas se ele entra por outra passagem que não é a porta, ele é o quê? Ele é ladrão e o quê? E assaltante. Se ele não entra pela porta, ele é ladrão e assaltante. Vou explicar isso. Próximo. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco. Então aqui tem 4 elementos: o ladrão e os assaltantes, tem o pastor das ovelhas e já tem o porteiro. Entendeu? Ladrão e assaltantes, o pastor de ovelhas, o porteiro. E agora ele diz: e as ovelhas ouvem a sua voz. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco. O porteiro aqui é o Espírito Santo. Já estou começando a ministrar. O porteiro é o Espírito Santo, porque ele abre a porta do aprisco. E as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama cada uma está no singular. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. Preste atenção. Esse texto aqui, ele é apocalíptico. Ele está dentro da escatologia. Porque em Apocalipse diz que cada um de nós temos um nome. Cada um temos um nome, e esse nome está gravado no quê? Numa pedrinha. E cada um tem o seu nome próprio diante dele. E ele vai chamar você por esse nome. E só você vai entender quando ele te chamar. Mais ninguém. Não vai ter 2 João. Compreende? Não vai ter 2 Joaquim. Vai ser só um. Ele vai chamar pelo nome, certo? E quando ele chamar, a sua ovelha ouve a sua voz. E ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E as guia para fora. Olha isso, irmãos. Quantos Joãos, quantos Manés, quantos Bastiões, Marias nós temos? Muitos. Nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos na face da terra. Mais. Olhem isso, irmãos. Se você multiplicar vezes 10, que são os dedos das mãos, são 70 bilhões de dedos. 70 bilhões. Se você colocar aqueles que tem os dedinhos, tem gente que não tem 2 dedinhos a mais, mas vamos ficar só com 70. São 70 bilhões de digitais, todas elas diferentes. São 70 bilhões de dedos com digitais diferentes, nenhuma é igual. Nenhuma. Por isso, um dos bancos de dados que existe no mundo todo são o quê? As digitais.
7 bilhões, 2 olhos, 14 bilhões de olhos. 14 bilhões. 14 bilhões de olhos diferentes um do outro. Porque também existe a digital pela íris. Tanto é que o avanço da tecnologia, o avanço dessa tecnologia caminha para isso, para onde se fará a leitura ótica. E já existem lugares que a pessoa chega, coloca os olhos e pela leitura dos olhos se abre. Você acha que Deus não dá conta de ter um nome diferente para cada um? Irmãos, outra coisa que é impressionante é o DNA. É o DNA que conseguem, através de um fio de cabelo, da saliva, uma gota de sangue, eles fazem ali, né, todos os exames e conseguem detectar hoje que se fulano é filho de casal, se verdadeiramente é seu pai. E eu gostava muito de ver o Ratinho na época que ele fazia isso, né, os exames de DNA, porque era um quebra-pau, né, o cara falava, chegava, fazia, não era, apanhava, né. E tinha uns que era trágico, porque o homem tinha tanta certeza que era o pai, quando descobria que não era o pai, ele se decepcionava. Eu vi isso uma vez de um homem que tinha criança verdadeiramente, ele cria que era seu filho. Quando o resultado comprovou que não era, ele chorou profundamente. E inclusive a pessoa lá, o advogado, a psicóloga do programa chamou a atenção da mãe, porque o cara entrou em prantos, em desespero, e falou que era uma vida destruída, porque a criança agora cresceu acreditando que era o pai, e agora e ele cresceu, passou anos acreditando que era o pai, e a criança que era filho, e não era. E a mãe estava toda lá vibrando porque ele não era o pai, e ela ganhou, foi um sermão. Então, voltando ao texto, para isso o porteiro abre a porta do aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Preste atenção. E ele as guia para fora. Fora do que? Ele não está falando do aprisco? Preste atenção. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Veja, o porteiro abriu a porta para essas ovelhas entrarem para dentro do aprisco ou saírem do aprisco? Vou perguntar de novo. Para esse o porteiro abre a porta, para esse quem? Volta no versículo anterior. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que entra, então ele está entrando. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Próximo. Agora ele diz: para esse quem? O pastor das ovelhas, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Veja, o porteiro abriu para ele entrar e agora ele chama suas ovelhas e ele está guiando elas para onde, irmãos? Para fora. Ele está tirando ela da onde? Do aprisco. Não é isso que o texto diz ou não, irmãos? Me ajuda aí, gente. Não é isso que está dizendo o texto? A irmã ali é professora, não é, irmã? Ajuda nós aí, tá? Ele está tirando elas de dentro do aprisco e ele está as guia para, preste atenção no que eu vou dizer, e eles a guia para fora. Sabia que igreja, a palavra igreja, eclésia, significa o quê? Quem já ouviu? Quando eles falam que a igreja significa sai para fora. Sai para fora.
Ele está conduzindo agora as suas ovelhas e as guia para fora, para a igreja. Vocês nunca ouviram isso não? Dizerem isso? Quem já ouviu? Paulo já ouviu falar que a igreja significa sair. Paulo, quem mais? Divino, quem mais? Só os dois? Esses pregadores aí falam isso. E igreja significa sai para fora. E ele está guiando as ovelhas para onde? Para onde, irmãos? Mas as ovelhas que ouvem a sua? As ovelhas que ouvem a sua voz. Ele faz um chamado. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Ele chama. Ele chama. E as ovelhas ouvem a sua voz. E eles atira de onde? E as leva para a igreja. Próximo. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Quem é o pastor das ovelhas? O pastor Menezes? Quem é o pastor das ovelhas, irmão? Quem é o seu pastor? Quem é o nosso pastor? Jesus. Ele é o pastor. Ele é o pastor. Porque se verdadeiramente você for chamado por Ele e Ele te chamar, você vai conhecer a voz dele. Você vai saber, essa voz é dele. Eu estava agora tomando banho para vir para cá. E eu estou com uma prima passando por um problema espiritual muito grande. E amanhã a gente vai lá fazer uma oração por ela. E complicada a situação, né? A gente vai estar lá amanhã fazendo umas orações lá. E eu estava no Senhor, no banheiro, falando com o Senhor, orando no Espírito agora. E eu perguntei para o Senhor, eu fiz uma pergunta ao meu Pai, de algo que está dentro de mim. Irmãos, e assim, ó, 3D, descai direto com Deus. Viu? Descai direto com Deus, viu, Paulo? É na banda 3D. A resposta veio na hora. Eu saí do banheiro e fui para a Alessandra e perguntei para ela: o apóstolo Paulo entendia sobre os ministérios, sim ou não? Ela: sim. Ele conhecia os cargos, sim ou não? Sim. Conhecia os dons que operavam em cada ministério, sim ou não? Ela: sim. Eu falei: o que ele foi? Ela: profeta, mestre e pastor. Ah, tá, profeta, mestre e pastor. Eu falei: ele foi evangelista? Ela: não. Ele não conhecia os ministérios? Conhecia. Por isso que ele não operou milagres. Olha o ministério de Paulo. No filme, quando a menina do homem está doente, quem que ele fala? Quem que ele fala que tinha? Lucas, o médico. Por que ele não orou pela menina? Porque não era o ministério do evangelista. E aí o Senhor me deu um discernimento, meu espírito se abriu para uma verdade do sobrenatural. E aí eu não terminei o assunto com a Alessandra, virei as costas e saí. Porque ele compreendia os ministérios. E aí eu disse para ela assim: mas alguns milagres aconteceram através das mãos de Paulo, sim ou não? Ela falou: sim. Pois é, mas aquilo eram manifestações do Espírito. Isso pode acontecer com você, comigo, porque é o Senhor quem se manifesta, é o Espírito Santo quem opera. E não tendo quem tem o ministério, Ele vai manifestar em você com o dom e vai te usar para fazer aquilo que Ele quer fazer. Mas que você não se sinta engrandecido por isso, porque somos apenas vasos. Mas os de hoje se engrandecem quando recebem um cargo ou um dom, sim ou não? Eles acham que aquilo agora é para serem idolatrados dentro da comunidade. Ah, porque agora ele é o pastorzão. Ah, ele é o apóstolo. Ah, ele é o profeta. Nada.
isso não contribui para o crescimento e para a nossa edificação, meu irmão, então não tem valia. Mas voltando ao texto, e depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, ele vai adiante e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Amém? Eu lembro do Ulisses, quando nós éramos da outra instituição. Ulisses era peão, tinha com gado. Ele chegava no gado e suviava, o gado vinha. Ele falava, porque o gado já conhecia a voz dele. Mas outro chegava lá e mexia, nem levantava a cabeça, porque o gado não conhecia a voz, mas a do Ulisses conhecia. Ele assoviava, elas vinham. Entende? Porque o Ulisses já era o guia daquele rebanho, sempre estava ali. E assim, meu irmão, é o Senhor Jesus. Ele vai à frente, Ele é o nosso pastor. E as suas ovelhas conhecem a sua voz quando Ele chama. Próximo. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Não segue, irmão. O cachorro não segue um estranho. Segue? Não segue. Mas se o cachorro vê o seu dono, eu vi hoje agora de manhã um videozinho de um cara que ele tem uma missão na África, é de salvar elefantes perdidos. E ele chegou num lugar lá e o título era assim: veja o que acontece quando os elefantes escutam o assovio desse que os resgatou. O cara chega e começa a bater palma e assoviar. Irmão, os elefantes estão longe lá. E os elefantes começam a correr mesmo, e bater as orelhas deles, e chega perto do homem, irmãos, e rela nele, e põe a tromba nele, porque elas reconheceram ele. Tem também o cara lá que entra no meio dos leão. O cara que entra no meio dos leão na selva, o leão que ele cresceu, brinca com os leão, com as leoas. Por quê? Porque foi cuidado por eles. Então, todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Próximo. Jesus falou de forma proverbial, veja, ele está falando de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado, eles não compreenderam. Próximo. Sendo assim, Jesus lhe disse de novo, agora ele vai explicar: em verdade vos asseguro, o que ele é? Ele começa a explicar o que ele falou lá em cima, sim ou não? Ele diz: eu sou a do quê? Das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Esse é um dos eu sou de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. E agora ele está dizendo também: eu sou a porta. O que ele é? A porta. Preste atenção, irmãos. Casa tem porta ou portão? Vou perguntar de novo. Casa tem porta ou portão? Porta. Mas ela também tem portão. Mas o portão não fica para entrar para casa. O portão fica para se entrar do lado de fora, para se guardar um carro. Porque a porta é para entrar para dentro da casa. Você não consegue passar com um carro pela porta. Consegue? Não. Jesus não disse: eu sou o portão. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Veja, irmãos, que
tudo se trata dele, toda glória é para ele. Jesus é tudo. Quando eu fui corrigido pelo Espírito Santo acerca de dizer, e muitos aqui já devam ter dito isso, quem está me ouvindo, eu deixei tudo para seguir Jesus. Inclusive aquela cantora gospel lá, Isadora Pompeu, ela fala, acho que é isso mesmo, é a Isadora que fala assim: vou deixar tudo, vai ser difícil. Zoe, como é que é o refrão? Vai ser difícil deixar tudo por você, mais ou menos assim. Aí eu fiquei pensando, e aí o Espírito Santo me consertou. Esse dia para trás, no grupo do Paulo, o Paulo postou o cantinho de oração dele lá no grupo, que era um sofazinho lá, que tem um período de oração no grupo, Amor em Cristo. Aí ele falou para mim: você tem coragem de postar onde é o seu cantinho de oração? E os irmãos sabem onde é o meu canto de oração, sabe? Onde o meu Mateus 6,6. Eu tenho, ué. E ali, irmão, sentado ali, aqui, eu sento, eu cruzo os braços, eu fico meditando mesmo no Senhor, nas coisas do Senhor, naquilo que eu ouço, naquilo que eu ouvi de alguém, naquilo que eu vi, eu fico meditando. Aí eu vou para as Escrituras. Então, quando o Senhor me discipulou ali, o Espírito Santo me discipulou, falando: o que você deixou? Essa vida de pecado, de miséria, você estava morto, cara. Você não deixou nada, não. O tudo é Ele. E irmão, Jesus é tudo. Agora, se você deixar Jesus, você vai deixar o tudo e vai voltar para o nada. Agora você não deixou nada, não, irmão. Essa vida que te leva à morte, que traz morte. Então, sendo assim, Jesus lhe disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das... Ele está explicando lá em cima. Próximo. Todos quantos vieram antes de mim, todos que vieram antes de mim, são o quê? Ladrões. Ele está falando: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Ele está explicando o começo lá, porque eles não entraram eles entraram por outro lugar, e a porta te coloca dentro de casa, ou ela te coloca de fora de casa, mas dentro da sua casa. Pastor, explique isso, porque existe a porta da sala, a porta da cozinha, e toda casa tem 3 portas. Um dia eu falei sobre 2, mas o Espírito Santo falou: não, tem 3. Eu falei: 3? A porta da sala, a porta da cozinha e a porta do quarto. E eu posso passar pela porta da sala e pela porta da cozinha, mas do seu quarto não, porque o seu quarto é seu de intimidade. Estão entendendo, queridão? Sim ou não? Por isso Jesus falou assim, Mateus 6,6, projeto de Mateus 6,6, por favor, porque na intimidade, na sua eu não posso estar nela, na minha você não pode estar nela. Por isso ele diz em Mateus 6,6: tu, porém, quando orares, tu está no singular, ele não está falando tus, não tem tus também não, né? Vocês, não, ele está dizendo tu, porém, quando orares, vai para onde, irmão? O teu quarto, a porta da intimidade. Essa eu não posso ir, porque ela é sua, você passa por ela.
entra para o teu quarto e após ter fechado a porta, entendeu, querido? Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará o quê? Plenamente. 3 portas: a da sala de entrada, a da cozinha, a de saída. Mas eu saio pela da cozinha e ainda continuo dentro da sua casa, sim ou não? Porque existe um espaço geográfico, um terreno. E olha o que ele vai dizer. Volte ao texto agora, que nós lemos o último versículo. É João 10. Aí ele diz: em verdade asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Próximo versículo: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Próximo. Aí ele repete: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim, olha isso, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O que ele vai encontrar? Veja, irmão, ele vai entrar pela porta da sala e vai sair pela da cozinha, vai ficar lá e ele vai encontrar pastagem, porque o Senhor é o nosso pastor e nada. Veja a manifestação do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Deitar nos faz em verdes, refrigera minha alma, dá descanso. Por que ele refrigera? Porque nossa alma estava em trevas. Sim ou não, irmão? Você consegue assimilar essas verdades no seu espírito? Porque é disso que você tem que se alimentar. Você está praticando o que eu disse aqui quinta sobre ser filho? Acordar de manhã e dizer: obrigado, seu filho levantou. Obrigado, seu filho vai dormir. Porque eu sou nosso lugar de posição nele. Não de condição, mas de posição, de filho. Próximo. Aí ele repete: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse ladrão aqui é o diabo. Esse ladrão aqui é o diabo. Veja o contexto. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Próximo versículo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas... E ele não fez isso? Sim ou não? Agora preste atenção. Toda casa tem uma porta. Volte no primeiro versículo de João 10. Em verdade vos asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é o ladrão e assaltante. Quem é o ladrão e assaltante? Resumiu João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar. Ele entrou por fora, ele não entrou pela porta. Próximo. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E ele disse: eu sou o pastor das ovelhas. Quem que entra pela porta? Quem é esse aqui, irmão? Quem é esse aquele? Jesus. Porque ele disse: eu sou a... Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele é.
E ele não disse, eu sou o bom pastor? Veja que no texto ele dizendo que ele é tudo. Ele também é a porta. Eu sou a porta. Glória a Deus. E ele então aqui diz que leva para fora. Ele leva para onde? Para a igreja. Ele conduz para a sua igreja. E aí o ministro analisou aqui, falta 10 minutos. Então abra agora Hebreus 06. Olha como é que a igreja dele é chamada. Hebreus 3:6. Olha como é que a igreja dele é chamada. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre o quê? A casa. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. E ele é o quê? A porta dessa casa. Quem é a casa? Quem é a casa? E quem é a porta? Por isso, quem passa pela porta se constrói na casa. Você vai entender. Precisamente somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos nele. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E não é aqui que nós chamamos ele de filho? Sim ou não, irmãos? Mas ele diz, eu sou a porta. Aquele que entra, passa por mim enquanto pastais, mas ele nos leva para fora. Está lá no texto. Ele nos leva para fora, a igreja. Nós somos a sua igreja, porque ele é a porta. Entenda, meu irmão. E agora eu vou voltar àquilo que eu ensinei há um tempo atrás, que o arrebatamento, ele é exclusivo da igreja, daqueles que passaram pela porta. Se não passou pela porta, não será arrebatado. Morreu, não ressuscitará. Se não passou pela porta, quem é a porta? Quem é a porta? Jesus. Se não morreu em Cristo, se não tiver passado pela porta, na primeira ressurreição, ele não ressuscitará. E nós temos uma missão árdua. Nós temos uma missão, irmão. Nós somos chamados para proclamar essa porta, passar por essa porta. Para quê? Para estar na casa. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. A casa de Deus não é um prédio. A casa de Deus não é um templo adornado. A casa de Deus não é um templo com jogo de luzes, com painéis de LED, com poltronas e assentos. Não! A casa de Deus é um povo que se ajuntou pela unção do Espírito, lavado e remido no sangue dele, que se arrependeu, que o confessou. Então ele passou pela porta, e ele agora o chamou pelo nome, e ele conhece a sua voz. Lembra do meu testemunho? Quando eu contei que no dia que eu fui, que fez agora 25 anos, que eu me deitei lá porque eu não tinha força, aquela pessoa apareceu diante de mim num corredor, num caminho claro, e ele me chamava e dizia, vem para o caminho, vem para o caminho, vem para o caminho, vem para o caminho. E aquilo me perturbou, vem para o caminho. Aquele homem me dizia, vem para o caminho, vem para o caminho. E eu não entendia. E no final o pastor Mauro falou, olha, você precisa vir para o caminho, porque Jesus é o caminho. E naquele momento então eu disse sim, e fui até a frente, e eu aceitei como meu Senhor e Salvador. As suas ovelhas conhecem a sua voz. As que não são dele, irmão, não o conhecem, não se submetem a ele, não aceitam ser discipuladas, não aceitam ser disciplinadas, não aceitam ser corrigidas, porque esse é o Evangelho. O Evangelho corrige, o Evangelho exorta, o Evangelho disciplina. Mas não aceita.
Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa precisamente somos nós. Ele é a porta, eu sou a porta. Tem gente tentando entrar de outra forma, são ladrões e assaltantes, porque só se entra pela porta, e a porta é Jesus. Não se entra pela janela da direita, não se entra pela janela da esquerda, não se entra por cima do muro, só entra pela porta, porque Ele é a porta. Não se entra por João, não se entra por Bastião, não se entra por Mané, não se entra por Maria, não se entra por Pedro, não se entra por homens, não se entra por placas de institutas, não se entra por sacrifícios que você faça, não se entra pelo seu tetelestai, pelo seu dívida paga, não! Se entra por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele se tornou. E olha o que Ele se tornou. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. Nós temos que olhar para Ele. A glória é dele, a glória é para Ele. E para resumir agora, 1 Timóteo 3,15, e eu resumo aqui, 1 Timóteo 3,15, Paulo escrevendo, ele diz: contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Depois você vai ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele está escrevendo: contudo, se eu demorar a ir ter convosco, é isso que ele estava dizendo, escrevendo na carta, fique ciente, essa é a primeira carta, porque na segunda ele está despedindo, porque eu não vou mais te ver, Timóteo, porque meu tempo chegou. Entende? Ele diz: fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Existe um jeito de nós nos comportarmos na casa de Deus, e ele diz que é o que é a casa de Deus, irmão? Aonde é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? A igreja do Deus vivo. Quem é a porta dessa casa? Por isso que ele diz que é a porta. Ele é a porta, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que a igreja é? Coluna e fundamento da verdade. Isso que ele é. Jesus disse: eu sou a porta. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Vocês entenderam agora por que eles são ladrões e assaltantes? Porque eles não entraram pela porque Ele é a porta da casa de Deus. Eu sou a porta, e o porteiro abre a porta. Quem é o porteiro? O Espírito Santo. Ele é quem abre, porque Ele é quem nos convence. Ele é quem me convenceu do meu pecado de incredulidade. Foi Ele quem te convenceu, irmão. Ele abriu e fez você passar pela porta. Quem é a porta? E ao passar pela porta você ganhou um pastor. Quem é o seu pastor? Quem é o nosso pastor? Jesus. É Jesus.